Olá, alunos, boa noite, tudo bem? Então, bem-vindos aí à nossa segunda aula de linha de transmissão de energia elétrica. Então, essa aula está sendo gravada aí devido ao feriado de 12 de maio em Maringá, mas eu fico aí disponível no Fale com o Mediador para estar tirando as dúvidas dessa aula e se quiserem deixar aí as dúvidas no chat ao longo da semana eu também tento responder. Para essa semana, né, a gente não tem nenhuma abertura de atividade, a gente já está com a atividade mapa e atividade 1 de estudo, né, iniciada. Lá no estúdio também, a gente tem os vídeos explicativos das duas atividades, tá, para você estar dando uma olhadinha antes de iniciar. E a aula de hoje, a gente vai falar das estruturas físicas das linhas de transmissão. Essa aula de hoje, ela vai responder aí quase completamente a atividade 2 de estudo de vocês, né? Então, não deixem de assistir e reassistir para estar conseguindo aí responder a atividade. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, de um breve resumo de todos os componentes que a gente tem numa linha de transmissão. A gente tem, né, os condutores, aqui tá paraquedas, pessoal, mas é para-raio, né? Então a gente tem os para-raio, as estruturas de suporte ou as torres, os isoladores e as fundações. Todo mundo assim, né, que imagina, né, uma linha de transmissão, pensa que a parte mais importante dessa linha é os condutores, né? E não, todos os componentes dessa linha, eles são igualmente importantes, né? Então, por exemplo, sem um isolador aqui, a gente não consegue estar ancorando e tendo essa transmissão aí dos condutores. Sem a nossa torre, a gente não consegue criar o suporte, os vãos que os condutores precisam para estar fazendo essa transmissão. Então, todo componente aí tem a sua característica e tem a sua particularidade. Então, a gente não pode falar aí que um componente é mais importante que o outro. E o primeiro componente que a gente vai estar estudando são os cabos condutores. Então, os cabos condutores, né, eles são os elementos ativos da linha de transmissão. Então, é a partir deles que ocorre o transporte de corrente, né, ocorre o transporte de energia elétrica. Todo cabo condutor, né, segundo nossas normas ABNT e as normas internacionais, eles devem possuir algumas características, né? As mais importantes, né, a alta condutibilidade, o baixo custo, a boa resistência mecânica, o baixo peso específico, a alta resistência à oxidação e corrosão, né? Mas nenhum material ele atende, né, em sua totalidade, né, esses requisitos. Por exemplo, o que a gente pode dizer de condutor que tem uma alta condutibilidade? O ouro. Mas o ouro não é viável, ele não tem um baixo custo. Então, assim, os materiais que mais que tem mais características, né? E que a gente consegue chegar aí no perto do ideal é o cobre e o alumínio. Atualmente aí, né, no Brasil, a maioria dos cabos condutores são de alumínio e suas ligas, né? Alumínio, aço. O cobre antigamente era muito usado, mas hoje em dia aí ele já não está sendo tão usado, né, como o alumínio. Então, a bitola, né, desse fio condutor, a ABNT, ela segue, né, os padrões americanos, né, o AWG. Então, às vezes, quando você estiver trabalhando aí com algum projeto de linha de transmissão, vocês vão ver lá a nomenclatura em AWG e não em milímetros, né? Então, essas medidas aí do padrão americano, ela é em polegada, tá? E a base de cálculo, chamada circular 1000, corresponde à área de um círculo cujo diâmetro é igual a 1 milésimo de polegada, tá? E daí, como a gente calcula, né, esse diâmetro em circular 1000, né? A gente pega o nosso diâmetro em milímetros, divide por 25,4 e faz vezes 1000,
tá? Então, o perímetro do cabo, né, dos nossos cabos condutores circular, ele é o quê? Né? Então, o perímetro é 2πr, né? Se a gente jogar aqui o raio, a gente tem o quê? Que o perímetro é igual a 2π. Então, a área a área, né, do nosso cabo, ele vai ser calculado da seguinte forma, né? πr ao quadrado. Se a gente substituir aqui o r, né, naquela expressão anterior que a gente viu, a gente vai ter o quê, né? Que o perímetro ele vai ser π vezes o diâmetro, né? Opa! Então, a área de seção transversal do nosso cabo, ela será calculada a partir do perímetro, né? Então, a gente tem o quê, né? A área de seção do nosso cabo, perímetro, 7 vezes o raio dividido por 2. Então, assim, a gente calcula a seção transversal de um cabo condutor. E aí, quais são as especificações exigidas pelas normas brasileiras aí nos cabos condutores? Antigamente, a gente transmitia essa linha de energia elétrica a partir de fios. Mas, né, conforme foi evoluindo, a gente viu que não é eficaz, tem muita perda, né? Ele não tem boa resistência mecânica. Então a gente começou a trabalhar aí nessas linhas de transmissões com os condutores, né? Com os cabos condutores, que é uma junção, né? Como a gente pode ver aqui, de vários fios, né? Aqui, como a gente está trabalhando com cobre, então eles são vários fios de cobre. Então, esse fio de cobre, né? Ele é um miolinho do nosso cabo condutor e ele é revestido, né? Por algumas camadas a mais, né? Para a gente ter aí a resistência mecânica, a resistência à oxidação. Então, a gente tem aqui, né? O nosso cobre, a gente tem aí um envolto de alguns materiais isoladores. Aqui a gente tem o alumínio, né, para não ter interferência externa. Então a gente tem todo esse cabeamento para a gente não ter diminuir as perdas ao longo da transmissão, diminuir a interferência externa nessa linha de transmissão. Aí essa interferência externa seria as descargas atmosféricas. Então, assim, a gente está protegendo essa transmissão do nosso ar, do que tem ali no ar, e o envolto final ali, que ele é resistente à chuva, à antioxidação, e ele sendo essa junção de vários componentes fazendo um cabo que ele tem uma resistência mecânica muito boa. O alumínio, ele é mais ou menos, né, a mesma coisa, a mesma ideia ali do cabo condutor de cobre. A diferença é o quê? Quando a gente tem aí, né, o nosso condutor de alumínio ou de alumínio aço, a gente tem o quê? O nosso miolo, ele vai ser fios de aço galvanizado e toda a estrutura, né, que encapa esses fios, ela vai ser fios de alumínio. Então, ela vai fazer aquele trabalho lá de proteger contra a interferência externa e a transferência externa no quesito de energia elétrica e também no quesito mecânico. Esse aqui é o cabo que a gente mais tem utilizado, é o cabo aí que a gente vê nas nossas linhas aéreas de transmissão. Quando a gente fala de linha aérea subterrânea, ou hoje em dia a gente está tendo aí bastante transmissão em aquática, o cabo mais usado é o de cobre. Isso por quê? Porque o fio de alumínio aqui, o envolto dele é de alumínio. No caso do condutor de cobre, o envolto dele normalmente é de uma borracha ou um polímero, né? Então, esse cabo aqui condutor, ele fica mais protegido. Então, assim, para linhas aéreas, mais utilizado alumínio e liga de aço. Para subterrânea e nessas novidades aí que estão vindo de aquática, para condutores de cobre. Então, a gente tem o que aí de condutores, né? Então, vamos fazer um resumo aí do que a gente tem
exigido aí pela norma brasileira. Então, são condutores em ligas de alumínio, condutores em ligas de alumínio com alma de aço, condutores de alumínio termorresistentes, cabos copper weld e alumínio weld. E o que seria aí esse copper weld e alumínio weld? Seria um traçado, né, de aço com cobre, né, no caso do copper weld, e alumínio weld de alumínio e aço. Essa nomenclatura aqui é referente ao fabricante, né? Então, esse aqui é um tipo de modelo de um fabricante. Então, a gente tem condutores tubulares expandidos, e no Brasil, né, o que predomina aí é o tipo ACSR, né, que é o de ligas de alumínio e alma de aço. Levar em consideração quando a gente está projetando uma linha de transmissão, quando a gente fala de condutores, é o cálculo da ampacidade. Então, a ampacidade é a capacidade máxima de corrente elétrica, né? Então, essa corrente é medida em ampere, que um condutor pode transportar continuamente sem que a sua temperatura ultrapasse os limites seguros estabelecidos para o material. Então, assim, fazendo aqui uma analogia, né? A gente pode pensar que a nossa linha de transmissão é um cano de água e a corrente elétrica que flui lá nos condutores é o fluxo de água. Então, a ampacidade ela seria o máximo de água por segundo que esse cano pode suportar sem estourar ou trincar. E por que essa ampacidade ela é importante? Então, ela evita o superaquecimento do condutor, ela garante a segurança da linha e dos equipamentos conectados, ela evita as perdas excessivas de energia, né, por efeito Joule, e ajuda no dimensionamento correto dos cabos da instalação. O do condutor, se ele é de cobre, se ele é de alumínio, a seção transversal do cabo, então quanto maior a bitola, maior a ampacidade, a temperatura ambiente, então ambientes mais quentes, ele reduz a capacidade do cabo, o tipo de instalação, se ele é enterrado, se ele é em bandeja, se ele é suspenso, a ventilação que está ali predominante, onde essa linha de transmissão está instalada, porque isso influencia diretamente na dissipação de calor, e a radiação solar, quando a gente está falando aí de linhas de transmissão aérea. Como a gente calcula, né, essa ampacidade? Então, a temperatura do cabo, ela se dá pelo equilíbrio entre o calor ganho e perdido, né? Então, a gente tem o quê? A gente calcular, né, essa ampacidade, a gente sabe, a gente tem que colocar em nosso cabo no equilíbrio. E para isso a gente tem o quê? A gente tem os ganhos, né, dessa ampacidade igual, né, às perdas, para a gente estar em equilíbrio. Então, aqui seria o quê? O ganho em Joule e o ganho em radiação solar, a perda em irradiação solar e a perda em convecção. Então, se a gente substituir aqui o nosso QJ por a corrente ao quadrado vezes a resistência e rearranjar essa operação, a gente vai ter o seguinte, né? Que a nossa ampacidade, né? A nossa corrente aqui, né? Ela vai ser igual a raiz quadrada da perda por irradiação mais a perda por convecção menos o ganho pela radiação solar vezes 10 a terceira dividido pela resistência, né? E o que seria o QR? Então, o QR aí, né, é 179,2 vezes 10 a terceira, vezes a emissividade. Então, aqui essa emissividade ela vai estar entre o valor de 0,23 e 0,90, de acordo aí com a cor do cabo que a gente está trabalhando. O recomendado aí para alumínio é 0,5, vezes o diâmetro nominal desse cabo. Aqui essas temperaturas, né, seria a temperatura absoluta do final do cabo e a temperatura absoluta do meio ambiente, né, que esse cabo aí tá trabalhando. E o QC, né, ele é 945,6 vezes a temperatura ambiente ao final do cabo, menos a temperatura do ambiente, que a gente não está falando de temperatura absoluta, por isso que o T ele está minúsculo, vezes 10 é menos 4,
mas toda essa operação aqui, né, vezes a velocidade do vento, né, então aí em geral no Brasil é de 0,6 a 1 metros por segundo, vezes o diâmetro nominal do cabo, aí elevado toda essa expressão a 0,52. E o ganho, né, por radiação solar, normalmente é 204 vezes o diâmetro aí nominal do cabo. Esse valor, ele é um médio aí para as regiões temperadas, que é as regiões, que é o valor que o Brasil se encontra. Então, aí em cabos condutores, pessoal, eu trouxe para vocês as informações mais importantes, né? Então, ali, quais são os tipos de material, esse cálculo da opacidade que é extremamente importante. E agora a gente vai falar do próximo elemento da nossa linha de transmissão, que são os para-raios, né? Então, os para-raios, eles estão ali na nossa linha de transmissão por motivos de segurança, né? Para se a gente tiver uma descarga atmosférica, ela não interferir na nossa linha de transmissão. Esses para-raios, eles são aterrados aí na estrutura física, né, nas torres da nossa linha de transmissão, tá? Temos as normas, né, para para-raio em linha de transmissão de energia elétrica. No final aí da aula eu vou passar todas as normas importantes aí para estar projetando uma linha de transmissão de energia elétrica. Mas só comentando aí, né, o porquê a gente tem ele, que é para evitar essa interferência, né, durante uma descarga atmosférica na nossa linha de transmissão, e ele está aí também por segurança. E o próximo componente aí da nossa linha de transmissão são os isoladores. Então, os isoladores aí, como é o nome, ele serve, né, para sustentar os cabos condutores, né, para tá fazendo aí essa separação da estrutura física, né, das nossas torres de linha de transmissão com os nossos cabos condutores. E a função dele é o mesmo aí que o nome está falando, é de isolar, né, esses cabos condutores dos demais componentes da nossa linha de transmissão. Então, eles precisam, né, ter algumas características quanto aos esforços que são recebidos, né? Então, ali no isolador, a gente tem dois tipos de esforço que é recebido: o esforço mecânico e o esforço elétrico. Então, esse isolador, né, ele tem que aguentar, né, as forças verticais devido ao peso das estruturas, as forças horizontais axiais ocasionadas pelas diferenças de tração entre os vãos dos cabos condutores e também as forças horizontais transversais pelas ações dos ventos nos cabos condutores. Então, o balanço ali do nosso cabo condutor. E tem que ser resistente, né, aos esforços elétricos. Então, a tensão normal e sobretensão de origem industrial, os surtos de sobretensão de manobras, sobretensões de impulso de origem atmosféricas. Então, aqueles também tem que estar resistente aí a caso caia um raio aí na nossa linha de transmissão. Então, assim, resumidamente, nossos isoladores eles devem estar aqui resistente a esses tipos de esforço para ele ser considerado próprio para estar na nossa linha de transmissão. E aí a gente tem três tipos de isoladores, né? O de porcelana vitrificada, o de vidro temperado e de materiais sintéticos compostos, né? E aqui entra o quê? Nossos isoladores de pino, isoladores do tipo pilar ou coluna e isoladores de suspensão. Aqui a gente pode também ter, né, esses materiais compostos, são polímeros, que a gente está como componente desses isoladores. Então, o número de isoladores em uma cadeia de suspensão ele é determinado pela tensão nominal e pela incidência de descargas atmosféricas locais, além do grau de proteção desejado contra essas descargas. Então, o primeiro critério usado hoje é a relação do desenho dos isoladores em relação à distância de escoamento e tensão máxima em regime permanente. Então, este número ele pode ser determinado usando, né, a seguinte equação. Aqui a gente tem a equação de como calcular, né, os números de isoladores. Então, a gente vai ter aqui a nossa tensão
máxima, né, de operação da linha em regime permanente, a distância de escoamento de acordo com essa tabela aqui, né? Então, se tem poluição, se a poluição é ligeira, se tem poluição muito intensa, e a distância do escoamento dos isoladores. Esse valor aqui a gente normalmente tira do catálogo, né, do datasheet do isolador que a gente está querendo incluir nessa linha de transmissão. Então, eu tenho aí já a ideia de crescer um isolador de porcelana vitrificada. Então, eu vou pegar um catálogo, vou lá no datasheet dele, vou olhar essa distância de escoamento que tem lá no seu manual, né, de instrução, e vou calcular um número aí que eu preciso para essa linha de transmissão a partir da tensão máxima de operação. Então, para calcular o número de isoladores, né, a informação mais importante é a nossa tensão máxima de operação dessa linha. Ao longo de uma linha de transmissão, existe um elemento aí que ele fica entre os cabos condutores e os isoladores, né? Por isso que ele não está especificado lá naquela imagem. Que são as emendas dos cabos condutores. Então, querendo ou não, a gente vai ter aí, ao longo da nossa linha de transmissão, algumas partes que vamos precisar fazer emenda de cabo condutor, né? Às vezes o final do cabo não chega até a próxima torre. E a gente precisa assegurar, né, a continuidade de transmissão de energia elétrica. Então, esse tipo de emenda, ela tem que apresentar aí a resistência à tração que os cabos condutores são submetidos, né? Então, a gente tem três tipos mais usados de emenda, né? O do tipo torção, que a gente aplica em cabos alumínios de diâmetro pequeno, e ele é composto de tubos de alumínio que se encaixam como uma luva ali na superfície dos dois cabos. A gente tem do tipo compressão, no qual, para a instalação, há necessidade de um compressor mecânico ou hidráulico que dá aperto às pontas dos cabos, né? Ali se encaixando. E a do tipo pré-formados, né? Que constituem varetas, né? Que são encaixadas ali em 3 camadas e colocadas de um cabo a outro. Então, esses são os 3 tipos de emenda que a gente tem numa linha de transmissão. Então, a ação dos ventos, né, nos cabos condutores, ela ocasiona um processo de fadiga. E isso requer manutenção dos condutores, sinalização de advertência e a disposição dos condutores. A gente precisa desses 3 elementos para estar determinando a nossa estrutura física, né, a nossa torre da linha de transmissão. A gente tem que levar em consideração essas três ações aí que o vento ela ocasiona nos nossos cabos condutores. Então, falando aí da sinalização, né, a gente tem uma medida de segurança, sinalizar essas linhas de transmissão de energia elétrica. A gente não coloca essa sinalização muito para voos comerciais, né? Porque tá lá numa altitude maior, né? Ele só vai estar numa altitude menor em aterrissagem e levantamento de voo. Normalmente, perto de aeroporto, não tem essas linhas de transmissão grande, não tem muito cabo de energia elétrica passando ali para não estar atrapalhando, mas, né, em voos aí agrícolas ou voos comercial pequeno, a gente tem essa necessidade de sinalização para estar evitando acidentes quando a gente fala aí da nossa linha de transmissão de energia elétrica. Também, né, não só falando aí de voo, mas para máquinas agrícolas, né, para a pessoa mesmo ter ciência de que ali tá passando cabos, né? Porque normalmente você está numa distância, ou você está num ângulo que você não enxerga os cabos condutores. Mas a gente coloca, né, esses tipos de sinalização aqui para garantir que a pessoa, né, esteja vendo que ali passa uma linha de transmissão. Essa sinalização é exigência de norma, tá? Depois eu passo para vocês no final certinho qual é a norma, mas é de extrema importância essa sinalização. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem que levar em consideração, né, a manutenção dos condutores, a sinalização de advertência e a disposição dos cabos condutores para definir a nossa estrutura, né?
Então, a estrutura é aquelas torres que quando a gente está andando na estrada, a gente observa, né? Aquelas torres grandes na área rural ou perto de estradas. E o segundo elemento, né, além da sinalização que a gente vai ver aqui, para definir a estrutura, é a disposição dos condutores, né? Então, normalmente é em horizontal, vertical ou triangular. Entretanto, outras configurações têm sido aplicadas a forma de aumentar a potência natural das linhas. Mas aqui no Brasil, pessoal, vai ser em geral mesmo esses 3 tipos, tá? E quais são esses tipos? Então, primeiro a gente tem o quê? Para estruturas de suspensão, né? Então, tradicionalmente, elas são utilizadas em 69 kilovolts, né? E elas são triangulares. E a gente tem 2 tipos, né? Quando a gente fala de triangular, a gente tem o tipo de suspensão, né? Triangular assimétrica. Então, aqui a gente não. A gente coloca os isoladores, né? Os cabos condutores de forma não ordenada, ou assimétrica aí, né? Com uma diferença de distância entre uma outra de 3 metros, né? Então, ela é bem simétrica para a gente estar observando. Não tem aqui preferência no que está sendo usado, vai ser observado aí para essa disposição a condição do ambiente, então se tem muito vento, se é um local de chuva, se é um local com bastante descarga atmosférica, e é isso que vai determinar. Mas aqui no Brasil a gente não tem uma preferência de eu uso mais assimétrico ou uso mais assimétrica. A gente também tem, né, as estruturas horizontais de circuito duplo. Essa também é em suspensão, né? Então, também os nossos isoladores, os nossos cabos condutores ficam do tipo suspensão, mas ela é disposta, né, horizontalmente, normalmente aí com umas distâncias simétricas, tá? E aqui a gente tem a mesma ideia, só que para um tipo de torre, né, o tipo de estrutura física diferente. E as estruturas verticais, né? Que a gente está trabalhando até 130 kV. Também é em suspensão, tá, pessoal? Você pode ver que os nossos isoladores, os nossos cabos condutores, eles estão aqui em suspensão. E eles ficam aí verticalmente, né? Na nossa torre. E daí agora a gente falou aqui, né? Quando a gente conversou sobre as 3 ações do vento, né? A gente falou sobre a sinalização, a disposição dos condutores. E agora vamos falar aí um pouquinho da manutenção, né? Como a gente decide aí essa torre a partir da manutenção e a ação do local, né? Então, se tem muito vento, se o tipo de terreno, né? A gente tem esses tipos de estrutura. A primeira é autoportante, né? E ela pode ser rígida, flexível, mista ou semi-rígida. Então, ela é sustentada pela própria estrutura sobre 4 apoios ao solo. Então, aqui a gente trabalha aí com uma área que não tem muito vento, que não tem muita descarga atmosférica e normalmente aí é a mais básica a ser estudada. Então, o apoio dela tá ali nos 4 pés, tá? E a gente tem as estruturas estaiadas. Então, aqui é uma estrutura para quando a gente tem bastante vento, né? Então, além dos pés dessas torres, elas estão fixadas ao solo, a gente tem pontos de ancoragem, né, chamada distal, para tá dando mais sustentação a essa linha, né, por conta dessa ação que a gente tem do ambiente na nossa torre de transmissão. E a gente tem as estruturas de amarração ou ancoragem, que aí é uma junção das 2 torres anteriores. Então, assim, a gente tem os 4 pés de apoio, mas a gente ainda tem, né, alguns cabos estaiados aí para dar mais sustentação. Então, aqui a gente trabalha em ambientes que tem muito vento, né? Ou a nossa linha de transmissão ela tem muita interferência atmosférica nela. Então, a gente tem que trabalhar aí com esse tipo de estrutura. E aí, pessoal, essas são as partes, né, da nossa estrutura de energia, nossas estruturas de linha de transmissão. Essa aula aí foi para dar uma introdução a cada estrutura, a cada tipo de componente que a gente tem que analisar.
Ao longo do nosso módulo, né, a gente vai estar trabalhando mais detalhadamente. Então, quando a gente for trabalhar lá com cabos condutores, a gente vai estar dando mais detalhes ao que precisa ser planejado aí para o nosso dimensionamento da nossa linha de transmissão. Então, assim, vai parecer que essa aula foi bem uma pincelada, né? Tipo, não se aprofundou muito no assunto. Isso se dá porque nas próximas unidades dos livros, nas próximas aulas, eu vou estar explicando, né? Realmente como a gente faz o cálculo, como a gente projeta todas essas estruturas e todos esses componentes da nossa linha de transmissão. E agora aqui eu quero falar um pouquinho, né, sobre o sistema SIM, tá? E o que é o sistema SIM? É o Sistema Interligado Nacional. Então, ele conecta praticamente toda a malha elétrica do Brasil, permitindo que a energia gerada em qualquer ponto do país seja transmitida pela rede de transmissão até os principais centros condutores. Então, essa interligação, ela cobre todas as regiões brasileiras, o que torna possível, né, por exemplo, que uma energia produzida lá no sul seja utilizada no Nordeste e o contrário também ocorra. Então, essa integração ela garante o fornecimento contínuo de energia em todo o território nacional e permite que a manutenção ou reparos na rede seja realizado sem causar interrupções totais no abastecimento de, por exemplo, uma cidade, né? Então, o nosso sistema interligado nacional, ele é composto por 4 subsistemas, né? E eles são responsáveis pela geração e transmissão de energia entre as regiões. Então, ele é dividido entre região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e maior parte ali da região norte. Então, aqui a gente tem o quê, né? Um breve resumo, tá, pessoal? Só para informação aí, só para vocês estarem por dentro. Mas do quê? Do que era em 2021, né? Os valores de energia transmitida e o que está projetado agora para 2025. E aqui não só de hidrelétricas, né? Mas de todo o tipo de geração de energia que a gente tem no nosso país. E aqui, né, a gente também tem, né, uns valores de 2020, os valores de projeção para 2025 do tamanho, né, de malhas de linha de transmissão que a gente tem no Brasil, dividido pela tensão em que cada linha de transmissão opera. Então, aqui a gente tem de 230 kV, a gente tem o quê? Uma totalidade de 55.454 quilômetros e está projetado agora para 2025 69.103 quilômetros, né? A gente pode estar confirmando esses dados, né? Se a gente já está nessa totalidade em 2025. Mas aqui, ó, só intuito de curiosidade para vocês, né? Falando aí sobre a quantidade de linhas de transmissão, né? Quantidade de quilômetros de linha de transmissão que a gente tem no nosso Brasil. E aqui, pessoal, deixa eu ver, só conseguir colocar tudo nesse slide. Aqui a gente tem todo o tipo de norma que precisamos quando a gente fala de linha de transmissão de energia elétrica. Então, eu preciso projetar uma linha de Maringá Londrina. A gente tem que estar estudando todas essas normas aqui. São as normas mais importantes quando a gente fala de Brasil. Acho que a mais importante é 5422, né? E o resto é complemento dela. Mas quem puder estar dando uma olhada, né? Pelo menos nas 4 primeiras, é bem importante. E nossa aula hoje é isso, tá? Fico aí, né? Não agora ao vivo, mas fico disponível aí para estar respondendo ao longo da semana nos comentários ou lá no Fale com o Medidor, o que vocês acharem melhor. E aguardo vocês aí para nossa próxima aula na próxima segunda, tá? Então, muito obrigada aí pela participação de todo mundo. A gente tem alguns fatores que influenciam nessa opacidade, né? É o material